Olá, estamos de volta, quase nos finalmente. Vamos ver agora a mágica acontecendo. Vamos ver como é que funciona a inclusão das citações nos processadores de texto. Vocês devem trabalhar aí basicamente com Word ou com LibreOffice, algumas versões do Papers, e o Zotero também, de uns anos para cá, passou a trabalhar integrado com o Google Docs. Então a gente vai trabalhar basicamente com essas três possibilidades, ou o Word da Microsoft, ou o LibreOffice na versão aberta, ou o Google Docs. Aí já é bom deixar esse aviso, o Zotero não funciona com aquelas versões online do Word. Word, Office 365, OneDrive, eles estão prometendo essa integração, mas até agora não aconteceu. Então o Zotero só vai funcionar no Word naquelas instalações locais, nas instalações do software que a gente tem nas máquinas. Qualquer versão online não vai ser possível fazer. Fazendo um comparativo com o Mendeley, aí a gente tem aquelas opções de o Mendeley funciona com as versões online do Word, mas não tem integração com o Google Docs. O Zotero é o inverso, o Zotero tem integração com o Google Docs, mas não funciona nas versões online do Word. No Zotero, essa integração com o processador de texto, ela funciona de maneira automática. Quando a gente instala o software a primeira vez na nossa máquina, ele reconhece automaticamente que tipo de processador de texto a gente tem como padrão aqui. No caso, ele vai reconhecer tanto o Word como o LibreOffice. Essa parte da instalação, a gente consegue verificar aqui, ó. Vem no menu aqui, editar, preferências, tem aqui nessas 6 abas, tem a aba de citação, estilos, processadores de texto. Quando a gente clicar aqui, ele vai mostrar o que ele está enxergando na nossa máquina local. Então aqui ele está me dizendo que o suplemento Microsoft Word está instalado e o LibreOffice não está instalado. Isso aqui não é muito confiável. Todo mundo que estiver usando algum computador razoavelmente atualizado, novo, com as versões especialmente do Office a partir do 2013, do Office e Word 2013, eu acho que não vai ter problema nenhum. O reconhecimento é super fácil de fazer, tudo de maneira automática. Claro que se vocês estiverem fazendo essa verificação a primeira vez, sigam esse caminho que eu acabei de fazer agora, e aí se já não tiver instalado no Word, e eu vou mostrar adiante como isso é fácil de verificar se já está instalado ou não, vocês basta retornar esse caminho e fazer a execução aqui, a partir daqui, instalar o suplemento. Mas eu confesso que eu tive problemas, então nesse caso aqui eu estou usando uma máquina relativamente antiga, é um Windows 7 com o Office 2010. Eu tinha feito uma verificação aqui antes, embora ele esteja dizendo que o suplemento do Word está instalado, não está instalado. Eu não consegui fazer uma atualização porque o Zotero esbarra num problema da codificação que ele chama de macros no Word. E isso está bem relacionado com essas versões antigas do Office. Tem uma outra coisa também importante que é o seguinte, se por acaso aparecer algum problema aqui, se vocês não conseguirem verificar que a instalação está correta, façam todas as atualizações possíveis das ferramentas que vocês têm aí. Especialmente do Java. Então, faça a atualização. Se por alguma razão o Zotero não estiver na versão mais atualizada, faça a atualização do Zotero. Faz a atualização do Office, se for possível, se vocês tiverem uma versão paga, que permita algum tipo de atualização sem custo, façam. Trabalhem sempre com a versão mais atualizada. E do Java também, não esqueçam do Java, porque às vezes esse problema do macro está associado à versão que a gente está usando do Java. Como a gente também fez aqueles testes usando o Mendeley, pode ser que dê algum problema de conflito aí no processador de texto, porque para usar o Zotero associado ao Word, vocês provavelmente vão ter que fazer a desinstalação do plugin do Mendeley. Então, o Word precisa estar zerado para poder incorporar esse plugin do Zotero. Pode ser que seja um ponto de conflito aí. Então, fiquem atentos também a essa possibilidade de erro. De qualquer forma, se vocês tiverem qualquer problema nessa parte de instalação, coloquem lá no fórum que eu vou verificar caso a caso, porque vai depender muito também da versão da máquina que vocês estão usando, versão do processador de texto, e aí a gente vai vendo nos próprios fóruns do Zotero, é muito comum as pessoas perguntarem, reportarem esse tipo de dificuldade. Eu instalei, mas na hora de eu abrir o Word não apareceu. Ou tá dizendo que está instalado, mas na verdade não consigo confirmar que está instalado. E não acontece com tanta frequência, mas pode ocorrer. Eu sugiro o seguinte, quem tem a versão paga do Word, eu acho que vocês podem se esforçar para fazer essas integrações com o Word. Se vocês tiverem essas versões mais atualizadas, melhor ainda, porque vão funcionar muito bem com o Zotero. Quem não tiver uma versão tão nova do Word, mesmo que seja paga, eu sugiro fazer a instalação do LibreOffice. Para quem não está acostumado, eu acho que é a melhor opção de ter um processador de texto com todos os elementos mais atualizados e que se assemelha bastante à versão clássica do Word.
Aqui esse computador que eu estou usando é um computador da minha casa, então assim, eu tenho uma versão antiga do Word paga instalada, mas vocês veem, lá no campus, na FRJ, a gente não tem nas máquinas a versão oficial do Word. Algumas máquinas até tem aquelas versões piradas e tudo, mas eu não gosto, eu prefiro trabalhar com o LibreOffice. Então na minha máquina do trabalho eu posso ter as instalações do Zotero, mas aí isso pode também causar uma confusão, a gente vai ver isso adiante. Eu estou trabalhando com 2 tipos de processadores diferentes simultaneamente. Trabalho com o Zotero, as bibliotecas sincronizadas. Mas se eu for usar um editor de texto em casa que seja o Word da Microsoft e no trabalho a versão do Writer lá do LibreOffice, pode ser que cause também algum conflito. Então o ideal é vocês simplesmente escolherem de uma vez por todas qual é o processador que vocês vão usar de base, pelo menos naquele computador que vocês vão redigir a maior parte do documento ali, do produto final, da tese, do artigo que seja. E claro, levando em consideração que a gente agora conta com a possibilidade do Google Docs, porque aí, como é um sistema que funciona em nuvem, a gente também pode acessar de qualquer computador e o Zotero vai fazer essa sincronia também automática. Pois bem, essa é a etapa inicial que vocês vão ter que verificar. Entrem lá na parte de preferências, aba citação, processador de textos e verifiquem se já não está instalado. Supostamente aqui no meu, eu fiz essa confirmação agora, a versão no LibreOffice está ok. Então eu vou fechar aqui e vou fazer o seguinte, vou abrir aqui o meu um texto comum, tá? E aí, olha só, vocês vão perceber, aí seja o Word também vai funcionar mesmo, vocês vão perceber que tem uns ícones a mais aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem 6 ícones a mais, esses são os ícones do Zotero. São os ícones que vão me permitir incluir as citações, notas, as bibliografias e alguns elementos ali de configurações. Essa parte, na verdade, essa mágica, ela é muito simples. A parte de incluir citações e bibliografias é mole. Eu estou só tentando dar um mínimo de ênfase na questão da instalação, porque eu sei que é problemática. Se vocês conseguirem fazer a instalação e não ocorrer nenhum problema, ótimo, porque aí mão na massa e faça mais que acontecer. Mas se esforcem, pode ser que dê problema, mas se der problema não desistam e a gente tenta trabalhar ali no fórum para solucionar, para tentar chegar aqui nesse ponto que é ter os ícones do Zotero associados ao editor de texto, seja o Word, seja o LibreOffice, seja o Google Docs. Eu vou fazer aquele esquema de pegar um bloco de texto padrão para a gente usar aqui como base, como se a gente estivesse de fato redigindo um texto ali final, bem num caráter acadêmico. Eu gosto sempre de consultar aquela base das revistas da USP, aí eu pego um bloco de texto qualquer ali, a gente usa só como exemplo mesmo para incluir algumas citações. Tá, vou pegar uma qualquer aqui, tá? A primeira que apareceu eu vou pegar e... Tô fazendo isso aqui só à guisa de exercício também. Deixa eu pegar aqui um bloco, eu vou descer... tá, aqui ó, deixa eu copiar, eu vou fazer bem grosseiramente, tá? Eu vou copiar e colar aqui. Copiei o texto e vou jogar aqui. E eu vou dar uma pequena editada para ficar o mais próximo possível do que seria um texto real. Bem, não está 100% perfeito, mas serve como base aqui para os nossos exemplos. Tem uma coisa importante também de mencionar, é o seguinte, a gente está muito acostumado a produzir esses produtos de pesquisa, geralmente para o mercado nacional brasileiro. Então a gente está redigindo o texto numa estrutura ortográfica, semântica, português brasileiro, e a gente tem muito um estilo de citação dentro do corpo do texto que é alguma coisa assim, ó. Ou você escreve uma sentença e aqui está subentendido que essa sentença faz parte de uma citação que você está provendo, alguma coisa que você leu e você está mencionando esse trabalho original. Então é alguma coisa nessa linha, assim, a gente inclui ali conforme a gente vai escrevendo. Ou outro modelo que a gente usa é quando a gente menciona a pessoa, alguma coisa assim, ó. Tipo isso aqui, ó. Conforme verificado nos trabalhos de Silva e Souza, aí o que a gente faz? A gente abre aqui a data para identificar a data, alguma coisa assim, nessa linha. Então assim, no português brasileiro, versão ABNT 6023, esses são os 2 modelos bem comuns de citação dentro do corpo do texto. Aqui a gente tem aquele modelo da citação recuada, que geralmente também aparece, ou a gente menciona o nome da pessoa aqui em cima, tipo assim, ó, conforme meus trabalhos, aí, supondo que isso aqui seja um trecho ipsilitris
de Silva e Souza, ou dois autores, aí vai ficar aquela diferenciação de ou eu só boto aqui ao final a data, ou eu boto o nome da pessoa aqui em cima. Então tem essa coisa meio posicional aqui das citações. Quando a gente pega textos, por exemplo, anglo-saxônicos, eles são mais sutis em relação a esse tipo de coisa. Eles dificilmente ficam mencionando assim, essas coisas de trabalhos que eu já li anteriormente. Eles simplesmente colocam o trecho, a sentença, e você tem um tipo de citação que é muito comum lá, que são os estilos mais padronizados lá, eles simplesmente colocam um número. Então você tem uma sequência de citações que, na verdade, vão entrando alguma coisa assim, ó. Tipo, ó, citação 1, citação 2... E aqui eu não vou indicar nominalmente, assim, é como se isso não é necessário. Já está subentendido que a numeração, que depois no final vai ter uma referência bibliográfica que vai ter todas as informações completas de quem eu estou citando, mas aqui no corpo do texto não aparece tão dando essas menções aos autores originais. Então, assim, para quem está acostumado com essa leitura e produção acadêmica, isso fica mais claro. Então, eu só tô pontuando isso para vocês entenderem como que funciona mais ou menos a lógica da BNT. Então, seguindo a lógica da BNT, o que a gente faria aqui? Na prática, eu tenho uma sentença, um texto, e aí, claro, ao longo da minha redação particular, eu sei exatamente onde que vai entrar uma citação, a partir de todo o trabalho que eu já fiz, de maturação do conteúdo e tudo mais. E aí aqui é o seguinte, vamos imaginar que aqui nessa parte eu queira incluir, vou pescar uma citação. E claro, essas citações eu vou pescar do Zotero. O Zotero que a gente viu até agora, tal qual no Mendeley, ele funciona como esse organizador de referência, mas que está sendo o tempo inteiro preparado para gerar essas citações numa última instância. E é aqui que esse momento vai entrar. Então vocês podem reparar aqui, ó, eu vou até pegar alguns autores, eu tenho algumas coisas aqui do Latour, tem Silva, Vassallo, Federici. Então, beleza. Então, vamos supor aqui, ó, que eu vou aqui incluir uma citação do Latour, porque eu sei que essa sentença aqui eu estou trazendo de uma coisa que eu li do Latour. Então, eu falei, isso já está na minha cabeça, pronto para ativar. O que eu vou fazer, então? Olha os ícones aqui, ó. O primeiro ícone da esquerda é adicionar citação. Quando eu adicionar citação, o que vai acontecer? O Zotero vai abrir uma caixinha. Essa caixa aí, como eu estou ativando a citação pela primeira vez nesse texto, eu acabei de abrir esse Word agora, nessa primeira vez, nesse primeiro momento, ele vai perguntar que estilo que você quer usar. Aí a gente já viu essa etapa de como que a gente faz para incluir os estilos, escolher os estilos. Depois eu mostro também como é que a gente faz essa mudança. É possível também mudar. Claro que a gente tem que entender o seguinte, você está escrevendo um artigo num documento word.docx ou ODT, você vai adotar sempre o mesmo estilo. Você pode criar documentos idênticos, mas cópias, versão 2, versão 3, e alterar o estilo. Isso é muito comum, por exemplo, você tem às vezes um artigo em português que foi a sua tese, e você quer pegar esse trabalho, vou traduzir para o inglês para submeter uma versão para um periódico acadêmico estrangeiro que tem um estilo próprio, um estilo específico. Aí aqui a gente consegue fazer essa alteração. Então, ou seja, você vai ter o mesmo documento, só que cópias distintas usando estilos diferentes em cada um deles. Isso é perfeitamente possível de fazer. Nesse caso aqui, eu uso aquele que eu mais me sinto confortável, que é o da Escola de Comunicação e Arte da USP, da ECA. Eu vou só selecionar aqui. Essas opções aqui é aquela coisa que eu sempre recomendo deixar o default, mas isso aqui ele só vai impactar. Essa coisa aqui das citações de marcas, são aquela coisa que eu falei do macros, do Word, só vai impactar se você estiver fazendo essas edições ou compartilhamento entre editores, processadores de texto diferentes. Então imagine a situação seguinte, você redigiu uma versão, incluiu todas as citações, gerou as referências, aí você quer mandar para o seu orientador fazer uma revisão. Quando você manda para ele, é como se você estivesse dissociando as referências que são todas gerenciadas aqui pelo seu Zotero local, é como se você estivesse fazendo essa dissociação. Então o que ele está meio que dizendo aqui é o seguinte, olha, se você fizer essa exportação e estiver trabalhando em duas máquinas, esteja ciente de que as citações podem se perder, os marcadores não vão funcionar. Então, assim, eu sempre acho prudente tentar trabalhar sempre num único computador para dar menos margem de erro. Claro que, se for necessário fazer essas revisões, vocês podem fazer até talvez no Google Docs, seja mais fácil.
E fazendo essa ponte de o que tem de novo de atualização, eu jogo de volta aqui nesse documento original, que é mais ou menos como eu faço. Eu sempre mantenho o documento original e todas as revisões eu vou só copiando e colando as alterações para evitar esse tipo de erro de transmutação de versões entre processadores de textos e entre instalações diferentes. Mais à frente eu vou mostrar como é que faz essa dissociação do arquivo para você, de repente, o professor você usa LibreOffice, o orientador usa o Word. Aí como é que vai ser essa codificação também? Eu vou mostrar como é que funciona isso adiante. Mas eu acho menos perigoso tentar manter aqui o default e trabalhar sempre com uma única máquina. Pelo menos nessa fase final aqui de redação definitiva do documento. Pois bem, então aqui, mas é autoexplicativo, tá? Vocês podem ler aqui e vão entender que o documento deve ser acessado como um ODT, que é no caso da versão para LibreOffice, e aqui com os marcadores compartilhados nas versões do Word DocX. Tá? Essa parte de atualizações automáticas, ele mesmo disse, funciona só para quem está trabalhando com aquelas teses que tem muitas páginas e muitas citações, 300, 400 páginas. Aí, na verdade, o que causa é só uma lentidão, porque a atualização é automática, mas se o arquivo for muito grande, vai causar uma pequena lentidão. Aí ele dá essa opção de você simplesmente desativar a atualização automática, porque depois você faria manual. Mas, como não é o caso aqui da maioria dos nossos produtos, eu vou deixar ativado. Então, beleza, escolhi ECA e vou dar OK. Aí tá, o que aconteceu? Ele abriu essa janela aí automaticamente, porque eu estava explicando ali uma outra situação, mas eu parei aqui no cursor, posicionei o meu cursor do mouse, que aqui eu quero incluir a citação, e cliquei no ícone para ele poder abrir essa janelinha aí. Então, essa é uma passagem que eu queria citar do Latour. Então, assim, quando eu começar a escrever aqui nesse campo de busca, o Latour, o que ele vai fazer? Ele está resgatando lá da minha biblioteca do Zotero, que é essa janela completa aqui, que vocês estão vendo no fundo. Ele está me resgatando de lá todos os Latours que eu tenho. Então, claro, é o que eu falei, isso na minha cabeça já tem que estar claro. Qual Latour que eu estou me referindo aqui nessa precisa sentença? Isso aqui, fabricação do direito. Então, é só eu clicar. Ele vai abrir essa bola aqui, esse oval. Aí aqui também tem umas opções que é o seguinte, se eu clicar em cima do oval, ele vai me dar aqui, eu posso incluir uma página, porque algumas referências elas botam exatamente a posição na página. Eu posso colocar aqui, se eu tiver a numeração correta, a página 175. O prefixo e o sufixo, vocês podem colocar ou não, mas faz parte da construção da sentença. Eu não costumo usar, porque eu prefiro preparar a sentença aqui e depois deixar essa parte só para incluir a citação. Nem a página eu gosto de botar, porque eu acho que é uma informação que confunde mais do que ajuda, mas aceito pela BNT e fica a critério de vocês. O prefixo seria isso aqui, uma coisa que vem antes, conforme Latour. Aí vai aparecer a referência e ficou verificado, sei lá, entendeu? Ou seja, vai aparecer uma coisa antes e uma coisa depois. E aí, se eu der o Enter, o que vai acontecer? Ele processa automaticamente e joga aqui. Tá? Ficou até meio feio essa coisa do conforme. Eu posso editar na mão aqui. Não quero o prefixo e o sufixo. Quero só a referência propriamente está aqui. Então, é simples. Posiciona o mouse, ao ponto do mouse onde eu vou fazer a citação, aqui, adicionar, ele vai abrir essa janela pop-up, eu escolho lá, Silva, vai me dar todos os Silvas, eu seleciono o Silva, se eu quiser fazer uma edição aqui, eu posso fazer, porque na verdade isso aqui é aquela velha história lá que a gente trabalhou exaustivamente ao longo do curso, isso aqui é só um reflexo do que está processado lá na biblioteca, então é um artigo provavelmente que tem 2 autores, estão os 2 autores aqui. Se fosse o caso também de uma citação de, eu estou citando várias pessoas, aí é só eu continuar aqui, Agora vai ser a Federici. Eu só uso o mesmo campo de busca para continuar. Então, poderia incluir 2 autores, 3, quantos quiser. Se eu quiser editar propriamente aqui, é só clicar em cima, ele vai abrir aquelas opções. Tem uma função também que é importante, que é essa aqui, omitir autor. A gente viu isso lá no Mendeley. Quando é aquela citação que eu falei, se eu já estou usando, se eu já mencionei a pessoa, conforme Federici já falou, então aqui eu já mencionei a pessoa, então aqui eu vou posicionar, aí vou fazer a inclusão ou a edição, e eu posso omitir a autora. Aí vai aparecer o quê? Vai aparecer só a data, tá? Porque não vai, o ano desconsidera. Deixa eu excluir isso daqui. Então, omitir o autor, ok.
Tá vendo? Vai aparecer só a data, porque eu já incluí o nome da pessoa aqui. Então essa é uma opção também. A outra opção seria o seguinte, deixa eu jogar aqui para baixo para não ficar muito confuso. Quero incluir uma citação aqui nesse ponto. Posiciono o mouse, vou lá adicionar a citação. Aí tá vendo aqui no Z, se eu clicar aqui, ó, tem a visão clássica. A visão clássica, ele abre uma janelinha que eu consigo visualizar melhor a biblioteca. Tem gente que prefere trabalhar aqui. Porque, de repente, se você tem muitas pastas, essas pastas bem organizadas, talvez fique mais fácil navegar por aqui. Porque você sabe exatamente a qual artigo que eu estou me referindo a esse daqui. Mas aquelas opções todas também estão aqui, ó. Prefixo, sufixo, omitir autor, fontes múltiplas, isso aqui é legal também, ó, porque se for, eu estou citando mais de uma pessoa na mesma sentença, mais de um artigo, um documento na mesma sentença, é só eu selecionar, pode pegar qualquer um da biblioteca, aí eu seleciono, esse daqui, aí tá vendo as setas, eu incluo, esse aqui também. Então, ou seja, eu já peguei 3 citações de 3 tipos de documentos diferentes e vou dar ok. Ele processa sozinho e bota aqui, ó. Então, a todas as referências aí. Então, basicamente, é isso daí. No final, aí a gente vai sempre gerar aquela coisa que é a referências bibliográficas, é uma listona da bibliografia de tudo que foi citado ao longo do texto. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, pelo menos 5 referências que eu lembro aí que eu incluí. Aí, o que eu vou fazer? Posiciono o mouse e eu venho aqui, ó, adicionar ou editar bibliografia, que são esses livrinhos aqui. Se eu clicar aqui, aí o que ele vai fazer? Ele já produziu automaticamente, ele pescou todas as citações que eu fui incluindo e já jogou aqui, seguindo o padrão que eu defini lá, que é o padrão da ECA USP. Tá em ordem alfabética, bonitinho. Então, não tem mistério, é só isso daí. É super simples, na verdade. O processo de inclusão é super simples. Se for necessário editar qualquer coisa, vocês podem fazer a edição manual. Aqui, por exemplo, se eu excluir esse daqui manualmente e der uma atualizada, tá vendo aqui, ó, esse refresh, ele altera também aqui embaixo, ó. Então, assim, uma vez feito, eu posso fazer a própria edição. Eu prefiro fazer assim, eu faço as edições na unha, né? Assim, se for necessário corrigir alguma coisa, mas é fácil, dá para fazer tranquilamente. A outra opção bacana é isso aqui, ó. Se eu estou escrevendo texto e tal, não sei o quê, lembra que a gente fez todo aquele processo das notas na aula anterior? Aqui também tem a opção de incluir notas. Então, o que eu falei hoje, nessa versão do Zotero 6, o mais natural seria você fazer a leitura do PDF e já fazendo as anotações em paralelo. Então você vai ter todo o registro do percurso ali. Tudo que você julgar importante, os grifos, vai estar tudo em formato de anotações. Aí aqui eu posso importar essas anotações também. Ó, eu abri aqui notas e posso fazer a busca dentro de todas as notas que eu tenho. Como eu não tenho tantas notas, eu vou escolher uma aqui aleatoriamente. Vai aqui, ó, esse aqui, ó, Zica. Aí o que ele vai fazer? Ele vai trazer a nota inteira. Aqui, ó, uma nota que eu lembro que eu fiz que estava associada a vários artigos. Não era uma nota associada a um artigo individual, era uma nota de vários componentes. Aí, então, as passagens que eu fiz lá, a seleção, o highlight, lá nos artigos originais, elas vão aparecer aqui. E isso também, aí o que eu vou fazer? Eu vou dar uma atualizada, ó, tá vendo o refresh? Quando eu atualizar aqui, essas citações que eu trouxe para cá agora, elas também vão aparecer aqui, ó. Ó, Musso, Gubler, Ferraris. Ou seja, a partir de uma nota, claro que assim, a nota precisa fazer sentido dentro da estrutura do texto, vocês podem editar também isso aqui e tudo mais. Mas a facilidade que é de fazer esse processo de importação a partir das notas. Então, são essas 3 opções, ó. Adicionar citação, adicionar nota e gerar bibliografia, que é o que aparece ao final. Isso daqui, ó, o refresh, toda vez que eu fizer alguma atualização, eu preciso dar o refresh só para garantir que eu estou com a versão corrigida, né, mais atual. Tem uma coisa aqui importante, é o seguinte, ó, tá vendo esse aqui, ó, Musso Gubler. Isso dificilmente vai acontecer porque antes dessa etapa a gente vai verificar a qualidade do processamento lá na biblioteca para garantir que isso aqui vai estar perfeito. Mas se eu precisar fazer alguma correção, aí presta atenção, olha só, eu vou pegar esse Musso aqui de exemplo. Se eu for lá na biblioteca, deixa eu caçar o Musso aqui. Não lembro qual é o Musso Gubler 2016. Tá, Musso Gubler 2016, esse daqui. Aí, olha só, as informações do registro estão aqui. Digamos que por alguma razão eu escrevi o nome do cara errado, não é Musso, é Mussum. Errei, agora preciso fazer essa correção. Eu fiz essa atualização na biblioteca, tá? Aí, para eu fazer a atualização aqui no texto, eu preciso atualizar. Quando eu atualizar aqui, ó, o que vai acontecer? Ó, o Musso virou Mussum. Então é para isso que serve.
O que está aqui no texto é só um espelho do que aparece na biblioteca. Por isso que é importante aqui a precisão de todas essas informações aqui associadas aos registros. Lembra que eu falei da possibilidade de você, de repente, alterar o estilo? Então, é muito comum as pessoas se preocuparem assim, eu vou produzir um artigo para enviar para processo de submissão, de revisão por pares de um determinado periódico. Aí vamos lá, o que eu faria para trocar o modelo, o estilo? Vocês podem ver aqui nessa roldana aqui, ó, que são as preferências. Aí aqui eu já tenho meio que uma bibliotequinha de estilos, que são aqueles que vêm previamente instalados ou os mais comuns. Mas o que eu quero não está aqui. Por quê? Porque eu decidi que eu vou mandar o meu artigo para a revista Cell. Então o que eu vou fazer? Vamos lá, gerenciar estilos. Aí aqui eu vou ter que fazer aquele processo de, olha, a Cell não está aqui na minha base, então eu vou precisar adicionar, ou obter um estilo novo. Então eu venho aqui e obter estilos adicionais. Aí aqui vai abrir aquela grande biblioteca de mais de, sei lá, 10 mil estilos que o Zotero tem. E se você botar o nome da revista, claro que você já sabe qual revista que você vai submeter, ele dá aqui, ó. Eu botei só Cell, então todas as revistas que tem Cell no nome, no caso eu quero a Cell mesmo, que é a famosona, tá aqui, e eu já consigo até, passando o mouse em cima, ver como que é o modelo de citação. Tá vendo? Aquele modelo clássico americano que eu falei, que é numérico. Eles não botam o nome da pessoa, às vezes até abrevia o nome do autor, mas aí eu vou selecionar esse estilo, clico em cima, e aí ele vai aparecer aqui, ó, agora nas minhas opções, tá? E eu só vou só confirmar, vou dar o OK, que é esse estilo que eu estou usando agora. Aí depois eu posso voltar aqui na roldana, que ele vai abrir aquela página inicial, e aqui, ó, ele vai aparecer, o céu vai aparecer aqui, ó, tá em ordem alfabética. Aqui ele agora já está nos meus estilos mais usados aqui. Então eu tava na ECA, tava aqui embaixo, e vou trocar, vou botar essa daqui, e vou dar o OK. Aí vai dar uma atualizada, ó, tá fazendo meio que sozinho. É isso aí. Ficou aqui na sequência, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui eu só vou corrigir porque como eu tava com a paginação, eu posso excluir e incluir de novo. Mas tá tudo... Deixa eu dar um refresh aqui, para que eu vou excluir aquele. Tá, então apareceu aqui, ó, primeira citação, segunda, tá vendo? Só os numerozinhos e as referências lá embaixo, conforme o estilo padronizado da Cell. Então, quando vocês precisarem formatar um artigo para um periódico específico, é só ir lá nos estilos, procurar para saber qual é o nome da revista e se ela tem um estilo próprio dela associado, e é fácil de fazer. São milhares de estilos possíveis. Tem um negócio também que é meio, eu esqueci de comentar, que é meio chato, às vezes acontece o seguinte, quando eu vou botar uma citação aqui, ó, o que ele faz? Ele abre essa janela pop-up. Às vezes o negócio some, fica aqui embaixo, aí eu, caramba, não consigo fechar, porque ela não tem um X, não tem um ESC, tá vendo? Ela sumiu aqui. Aí nesse caso, o que eu faço? Eu venho aqui por isso que até que eu tô gravando com essa barra de baixo visível, que aí eu simplesmente venho aqui com o botão direito e fecho. Assim, às vezes acontece isso, só porque eu me perco aqui visualmente, pode acontecer com vocês, não é motivo de estresse, não. Vai na barra de ferramentas aqui embaixo do computador e fecha com o mouse, com o botão direito. Então a parte do processador de texto padrão, aí, usando o LibreOffice como exemplo, é só isso daqui. E aqui tem uma última coisa, que é essa parte aqui, ó, de Unlink Citations. Isso aqui é para vocês deixarem para o final. Eu até brinquei na última aula que a gente, quando está chegando, sei lá, uma tese, sempre tem um artigo que é uma versão final, aí depois tem um final 2, final 3, o final verdadeiro, o finalzão. A gente nunca consegue ter um último documento, porque está sempre no processo de revisão. Mas quando finalmente tiver esse documento finalizado, isso aqui serve para vocês dissociarem o documento da biblioteca do Zotero, porque às vezes gera uns problemas de codificação até na hora de... É perigoso também você, quando vai submeter o PDF, isso aqui no final você imprime, gera um PDF, né? Salva como PDF e gera. Esses códigos, eles todos ficam embutidos ali e pode causar um problema de identificação de autoria, esse tipo de coisa. E essa conversão entre um documento e outro. Então, essa aqui é para deixar para a última etapa. É normal que se faça essa dissociação desse documento com a biblioteca. Aí você faz aqui, sem um link. Só atualização, não vai ser possível mais atualizar. Por mais que eu ainda consiga incluir citações posteriormente, mas aquelas edições que eu fiz naquele exemplo do Mussum, não vai ser possível mais. Mas assim, isso aqui é só um detalhe, deixa isso para a última etapa,
se vocês acharem importante fazer isso. Agora, outra coisa é o que? Vamos mostrar como é que isso funciona no Google Docs, lá na versão do Suite do Google Drive. Deixa eu abrir aqui o browser. Então, eu vou copiar de novo aqui, para a gente só ter meio que zerado. Então, ó, eu tô no meu Google Docs, vou abrir um arquivo novo aqui, zerado. Aí tem um negócio que é o seguinte também. Quando vocês fazem aquela instalação daquele plugin lá do browser, que é esse que aparece aqui, ele também automaticamente faz esse embutido no Google Docs. Então, vocês repararam aqui, ó, apareceu o Zotero aqui e o Zzinho aqui. Pode ser também que num primeiro momento, quando vocês clicarem, ele vai pedir alguma coisa de permissão de acesso na sua conta do Google. Mas aí é só vocês permitirem. Ele vai perguntar ao Zotero que deseja acessar o seu documento. Aí vocês, tá bom, ok, tô autorizando. Tá, aqui, ó, vai aparecer isso aqui, ó. Aí vocês escolham lá qual é sei lá, a conta que vocês estão usando e só ativa, só dá um ok. Aí, tá vendo? Igualzinho lá no Word ou no LibreOffice, ele sempre, quando você começar a editar um documento, ele vai perguntar que estilo que você quer usar. Eu já usei o Excel, já usei a BNT, eu vou usar aqui, sei lá, Vancouver, que é um estilo bem usado na área de saúde. Então, ok. Então, beleza. Tudo que eu for incluir agora, em termos de citação, vai vir no estilo Vancouver. Deixa eu copiar aqui, como eu não tenho o corpo do texto, deixa eu copiar aqui. Deixa ele processar que eu vou colar esse texto aí. Deixa ele processar um pouquinho. Tá, então eu vou copiar e colei aqui, aí já veio com essas citações que já estavam aqui nesse documento que eu estou usando de exemplo, mas a mesma coisa, aí assim, é um documento no Google Drive que vocês podem compartilhar com quem vocês quiserem, com o orientador, com o aluno, mas vai funcionar igualzinho lá no outro modelo, lá, seja no Word ou no LibreOffice. Basta posicionar o cursor do mouse, aí vem aqui, ó, ou no Z ou no Zotero aqui, ó, aí tá vendo? Adicionar ou editar a citação. Aí ele vai fazer aquele mesmo procedimento, vai abrir a janelinha, eu faço a pesquisa se é um Silva, Macedo Silva, dou Enter. Ele já inclui aqui, ó. Lembrando que nessa versão eu estou usando o modelo Vancouver. Então Vancouver não é aqui, não aparece não, aparece só um número. E lá no final, depois quando eu criar as referências, vão aparecer as citações completas. Aí aqui, sei lá, vou posicionar outro, vamos incluir um segundo aqui. Pode ser tanto aqui como aqui, tá? Ele vai abrir sempre aquela janelinha. Deixa eu botar aqui, sei lá, um metal... Tá aqui, Lopes, 2006. Aí aquele mesmo esquema, se eu clicar no balão, eu posso editar, posso emitir, posso incluir outras pessoas aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, um Martins. E por aí vai. Depois de concluir, é só dar o Enter, ele processa... e vai jogar aqui. Aí tá vendo as duas citações aqui. Beleza. Lá no final, quando eu for criar aquele campo de referências, aí eu venho aqui, ó, adicionar bibliografia. Aí ele vai processar todas aquelas citações que eu já incluí ao longo do texto, vai editar dentro do formato Vancouver e tá aqui. Isso aqui também, assim, vocês viram que veio junto aqui, embora existam milhares de estilos no Zotero, é sempre bom no final, não confia 100% nisso aqui não, é sempre bom lá no final, deixa um bibliotecário ou alguma pessoa que está bem acostumada a fazer essas revisões passar o olho pelo menos, porque nunca vem 100% perfeito. Porque também às vezes eles não entendem certos tipos de informação, ou às vezes a minha catalogação lá, a minha identificação do registro não ficou bem feita. É sempre bom também passar um pente fino aqui no final, mas facilita 99,999% do trabalho. O esquema de notas é a mesma coisa. Aí aqui tem Zotero, incluir notas. Posso selecionar aqui notas. Aqui tá aquela estrutura que eu tinha feito de um fichamento. Tá aqui. Então é isso daí. Aqui as outras opções, porque como ele não aparece naquele formato de ícones, mas estão todas as opções aqui. As preferências, que seriam as configurações, o refresh e o link. Aqui tem essa coisa importante aqui, ó, Switch Word Process, porque ele tá dizendo o seguinte, bom, se você está trabalhando no Google Docs, mas se você quiser depois gerar uma versão DocX ou ODT para pegar esse documento e jogar lá, aí você pode fazer a partir daqui. Tá vendo? Ó, ele vai converter citações de documento porque vai ser transferido. Tá, ok, eu vou continuar.
Aí ele gera essa codificação maluca aqui, que isso é um código de máquinas. Mas aí o que eu tenho que fazer? Aí eu venho aqui, faço o download com o formato, sei lá, ODT, que é o que eu tenho do LibreOffice. Salvo esse documento na minha máquina. Deixa eu botar aqui, sei lá, teste. E depois posso abrir esse documento para poder continuar o trabalho dele num editor de texto. Aí aqui, ó, ele vai vir meio malucão assim. Eu preciso fazer o quê? Dar um refresh aqui, ó. Aí ele vai perguntar: ah, quer restaurar as estações? Sim, quero restaurar as estações. Aí ele deu uma corrigida, tá vendo? Assim, eu sinceramente, eu acho meio confuso esse negócio de ficar mudando de processador de texto, mas é aquela história também de às vezes você está trabalhando, passou o dia trabalhando no texto no Google Docs, porque é o computador que vocês estão usando lá no campus. Mas em casa à noite você gosta de trabalhar no computador que tem o Word, porque tem mais opções de edição e tal, de tratamento, de formatação. Aí, para não perder, vai fazendo essa transposição. Mas fica a critério de vocês, mas vocês viram como é que o processo não é tão complicado assim. E o caminho, que não sei se vocês pescaram, né? Aqui, ó, Zotero, eles chamam de Switch Word Processor, quando eu estou trocando processadores de textos diferentes, tá? Então, basicamente, é isso daí. Eu nem, assim, não quero nem me alongar muito, porque eu acho que essa parte realmente é tranquila. Façam esses testes aí, peguem os textos que vocês têm, de repente, já semi-padronizados, façam esses testes de inclusão de citação, de mudança de estilo, e qualquer dúvida, coloquem lá no fórum, tá? A gente meio que, de certa forma, encerra um pouco do conteúdo mais protocolar do nosso curso, assim, porque a partir daqui ficaram faltando coisas que são só elementos adicionais, opcionais. Acho que seria legal a gente ver a parte de grupos. Eu até fiz um grupo, botei todas as pessoas juntas num grupo hoje para vocês também usarem como teste. Tem todas as opções de plugins do Zotero para uma infinidade de possibilidades também de customização e configuração e de ferramentas avançadas do Zotero. E tem também a parte mobile, que a gente pode ver também. Eu posso instalar no meu celular, fazer uma captura de tela para mostrar como é que funciona, mas basicamente vai funcionar naquele modelo simplificado de permissão de leitura, você consegue fazer as seleções e tudo mais. Então é isso aí, estamos nos finalmente. Um abraço, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.